Claro que esta prática política maiêutica de Jesus, mais os duelos teológicos desarmados que ele manteve com os doutores da lei, que eram os teólogos do templo, e com os fariseus, duelos teológicos que manteve com eles, porque na sua teologia também justificavam o sofrimento e a cruz. E Jesus manteve duelos teológicos contra a teologia deles. Esta prática política de Jesus, prática maiêutica, e estes duelos teológicos contra a teologia que justificava o sofrimento dos povos, das populações, é que são caminho de salvação. O mesmo é dizer, quando se diz salvação, quer-se dizer caminhos de humanização. Humanização dos seres humanos e até humanização da própria natureza, a qual, enquanto não chegarmos aqui a ser plenamente humanos, ela própria, natureza, geme de dores. E hoje, como sabemos, até está em vias de extinção. Não sem antes, se isso acontecer, se não nos corrigirmos nos nossos comportamentos para com ela, não sem antes nos extinguir a nós, seres humanos. Portanto, não são o sofrimento e a cruz em si mesmos que são caminho de salvação, mas a luta contra o sofrimento e a cruz, a luta política, maiêutica, libertadora, consciencializadora, é que são caminho de salvação. A luta contra o sofrimento e contra a cruz, não o sofrimento e a cruz. É verdade que Jesus conheceu o sofrimento, o mais cruel, e conheceu a cruz, a mais infame. Conheceu. Mas conheceu apenas o sofrimento e a cruz que o império, sempre infeliz aos que se lhe não submetem, aos que se atrevem a resistir-lhe ativamente e, sobretudo, têm a sabedoria e a audácia de buscar vias ou caminhos outros, alternativos, de libertação para a liberdade, para a maioridade dos povos subjugados por ele. Mas nunca o sofrimento em si, nunca a cruz em si, que haveríamos de procurar, como infelizmente sugerem estas duas homilias do Bispo Carlos Azevedo, particularmente a homilia que ele proferiu no dia 12 de setembro, lá em Fátima. O que havemos de procurar não é o sofrimento, nem para nós, muito menos para os outros, mas nem para nós. O que havemos de procurar, e em primeiro de tudo, é a edificação do reino, reinado de Deus Criador, de filhas e de filhos em estado de liberdade e de maioridade. Por isso, nos antípodas do Deus do Império e do Templo, do seu reino de opressão e de súbditos, um vale de lágrimas de horrores, autênticos becos sem saída. E havemos de procurar, com sábias práticas políticas e económicas maiêuticas iguais às de Jesus, na continuação das de Jesus, longe, por isso, da caridadezinha, sim, longe da caridadezinha, de que os bispos da Igreja tanto gostam, e o Império, e a Cáritas e companhia, pelos vistos, gostam tanto, e às quais sempre havemos
de juntar os martiriais duelos teológicos desarmados. Portanto, a essas práticas políticas maiêuticas devemos juntar os duelos teológicos desarmados que desmascarem a teologia sacrificialista e castradora que vem do império e do templo e dos santuários, que é do Deus ídolo, que é o único Deus que justifica a existência de impérios e de santuários. Ora, se por causa destas práticas maiêuticas libertadoras e por causa destes duelos teológicos desarmados, vejam que são desarmados, que nem o império nem o templo admitem no seu domínio, se por causa de termos estas práticas e vivermos estes duelos teológicos desarmados, tivermos de suportar o sofrimento e a cruz, a exclusão, a excomunhão, o ostracismo, a perda do bom nome, etc, etc, faz tudo parte da cruz. Mas se por causa das práticas maiêuticas e dos duelos teológicos desarmados, que nem o império nem o templo admitem no seu domínio, tivermos de suportar o sofrimento e a cruz por parte do império e por parte do templo, tudo suportaremos, sim, sem nunca nos passarmos para o bando dos do império e do templo, o bando dos privilégios. Sim, tudo suportaremos e não passamos para o bando deles. Sabem bem quem fez exatamente o contrário, que não se dispôs a suportar esse sofrimento imposto pelo império e pelo templo, e então se passou para o bando do império e do templo. No paradigmático dizer dos 4 evangelhos canónicos, um dos 12, Judas Iscariotes, foi o que fez. Passou-se para o bando do império e do templo. Há e um outro, também dos 12, Simão Pedro, aquele tal de quem o Papa diz que é sucessor, imaginem. E todos os outros 10, afinal, porque foi o primeiro e o último do grupo, quer dizer que todo o grupo foi-se. Apenas com uma diferença: Judas foi e nunca mais regressou ao movimento dos de Jesus, às suas práticas maiêuticas e aos seus duelos teológicos desarmados. E Pedro e os outros 10 regressaram, ainda que sem nunca chegarem a ser verdadeiramente outros Jesus, o que se lamenta. Saibam, a concluir, que nem sequer Maria, a mãe de Jesus, chegou a ser outro Jesus. Nisso, ela foi precedida por outra Maria, a Madalena. E, no entanto, o bispo Carlos Azevedo, nem uma única vez se lhe refere nestas duas homilias. Nunca se refere a Maria Madalena. Só tem palavras de louvor e tal exaltação para uma Maria, que são palavras patológicas, doentias, para uma Maria, com tudo de mítica deusa, nada de mulher, e que se faz adorar, idolatrar em Fátima e em inúmeros outros santuários do mundo, em quase todas as igrejas do mundo, e que não é Maria, a mãe de Jesus. Pelo contrário, essa prática, essa adoração, essa idolatria, ou veneração, se quiserem, a essa imagem, constitui uma vergonha, uma humilhação sem perdão. E não está nada na linha de Jesus, nem na linha de Maria, a mãe carnal de Jesus. Lembrem-se sempre disto. E quando escutarem qualquer bispo, tenham sempre presente esta reflexão teológica. O meu abraço.